Quer passar em medicina nas mais renomadas instituições? Matricule-se já no Ponto Med, o melhor curso online ao vivo do Brasil. Material didático enviado via correios para alunos residentes fora do estado da Bahia. Monitorias para dúvidas nas matérias de maior peso, com professores consagrados pela aprovação, método pedagógico inovador e carga horária otimizada para vestibulares de medicina. O Ponto Med já tem o maior índice de aprovação em medicina na Bahia. Venha fazer parte dessa história e conquiste sua vaga. Prepare-se ao vivo, sem sair de casa. .medvestibular.com.br. Ei, sabia que Sergipe é um dos estados que mais investe em saúde no país? 17% do orçamento geral foram destinados para a área da saúde, 5% a mais do que o indicado por lei. Um trabalho que a gente já vê que está por todo o estado. Repare só, está no número de leitos pediátricos que aumentou em mais de 40%. Está no Opera Sergipe, com 14 mil cirurgias realizadas. Está no Enxerga Sergipe, que já fez mais de 5 mil cirurgias. Está no Serviço Aeromédico, que já fez mais de 150 atendimentos. E tá na qualidade de vida do sergipano, que tá mudando para melhor. É o governo do estado que tá presente na saúde e tá com a gente no cuidado, porque é cuidando de perto que a gente segue em frente. Governo de Sergipe. Alto Padrão, empresa especializada em fachadas de vidro e esquadrias de alumínio de alta performance associada à ABNT e à Associação Nacional de Fabricantes de Esquadria de Alumínio, o que garante aos seus clientes produto de altíssima qualidade e seguro. A Alto Padrão utiliza as mais modernas técnicas de fabricação e as melhores matérias-primas na construção de seus produtos, com profissionais altamente capacitados e parcerias com os maiores profissionais do país. A Alto Padrão é uma das maiores empresas do Nordeste em seu segmento. É Sergipe bem representado. Leve a Alto Padrão para sua obra e fique tranquilo. Alto Padrão, o nome já diz tudo. Telefone 79999860986. Uma campanha inclusiva deve ter um olhar para todos. Pensando nisso, a França Pirotecnia dispõe de fogos de artifício de baixo ruído. Tudo para não incomodar os bichinhos e nem as crianças com espectro autista. Fumaças coloridas, foguetes e girândolas. Todos em baixo ruído e na cor do seu partido. Ligue agora mesmo através do 79 999992799 e siga-nos no Instagram, @Fogos França Pirotecnia. Um brilho a mais nessa eleição. A Move Construtora apresenta o Meliá Residência, um condomínio pé na areia com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcelas fixas a partir de R$ 599. Esse empreendimento dispõe de uma excelente infraestrutura, com 3 opções de área de lazer e mais 85 mil metros quadrados de área verde, que vão proporcionar uma experiência única de diversão em contato pleno com a natureza, aqui em Barra dos Coqueiros. Assim é o Meliá Residência, um condomínio que reúne conforto e segurança com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar para você e sua família. Entre em contato com uma de nossas imobiliárias parceiras e saiba mais. Move Construtora. Seu sonho é o que nos move. Você pode até não perceber, mas a gente tá ali. Em cada momento de diversão em família, em cada relação que surge. A gente sabe até quando você precisa de uma mãozinha e sim, estamos ali também. Afinal, nascemos para fazer parte da sua vida. Mais que o shopping de Socorro, nós somos a casa de todos os sergipanos. Shopping Prêmio, o nosso shopping.
Atenção, você que sofre com dores musculares como dores nas costas, nos ombros, nas pernas, nos braços, cãibras. A pomada negra é o gel de massagem mais potente e completo, produzida para livrar você das dores corriqueiras do dia a dia e também das inflamações como artrite, artrose, bursite, tendinite, hérnia de disco, o bico de papagaio e também inflamações nas articulações. Pomada negra é vendida somente nas farmácias e casas de produtos naturais. Que só uma RAM tem. Sextou e a gente chegando com o Play F1 para encerrar a semana com um assunto interessantíssimo. Vamos conversar aqui com Marcolino Joy, que é meu convidado mais uma vez aqui para esse papo, claro, inteligente sobre inteligência e, obviamente, sobre estratégias de campanha. Estamos nesse período eleitoral, vamos usufruir aí de toda a sua inteligência e conhecimento da área para podermos conhecer um pouco, ou aliás, analisar um pouco este cenário. Mas antes, hoje é dia também de falar sobre saúde, é dia de Viva Bem. Então nós vamos a Magna Santana, ela vai falar sobre halitose, numa entrevista que também está muito interessantíssima. Roda a produção! Bom, nós estamos começando mais um quadro aqui do Viva Bem, esse espaço aqui no Fanpage, onde a gente vai falar hoje sobre halitose. É exatamente porque no dia 22 de setembro é o Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito. E o Conselho Federal de Odontologia ele realça a importância dos cuidados com a saúde bucal para que a ocorrência aí do mau hálito ou a halitose, como também é chamado na população brasileira, seja controlada. E a gente que acha aqui que esse não é um problema que incomoda, mas incomoda, é constrangedor. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é a doutora Cíntia Coelho. Ela é odontóloga, ela faz parte da Associação Brasileira de Halitose e também da Câmara Técnica do Conselho Regional de Odontologia de Halitose. Bom, doutora Cíntia, obrigada por a gente estar conversando aqui nesse local, é muito agradável, nesse ambiente, para a gente falar desse tema que é tão delicado, né? Bom, ainda bem que você me deu esse espaço, eu tenho que agradecer, Maria. Bom, falar da halitose é algo que normalmente constrange as pessoas, né? Então, a halitose é igual a mau hálito, né? A gente sabe, é a diferença, mas é igual. A campanha ela vem todo ano para conscientizar a população de que a gente precisa quebrar esse tabu em falar sobre o mau hálito. Porque é algo que é comum, a gente tem 30% da população mundial tendo halitose, então é algo comum, mas que as pessoas se constrangem em falar. Então, esse ano, a Associação Brasileira de Halitose vem trazendo uma campanha que é para ajudar essas pessoas que conhecem alguém, algum amigo, algum familiar, mas que acham que não tem coragem, na verdade, de falar, de chegar mais próximo e dizer o que está acontecendo. Então, eles fizeram uma ferramenta que se chama SOS Mau Hálito, e para ajudar essa pessoa que quer chegar até a outra, um hálito alterado. E aí, como é que você faz? Você entra no site www.apa.org.br e lá fala sobre a pessoa, diz o que está acontecendo, eles vão dar o passo a passo. E com isso, eles entram, a própria APA entra em contato com a pessoa portadora do mau hálito, avisando que existem profissionais na sua área, onde pode atender, e que alguém avisou, mas de uma forma bem ética, né, para não constranger a pessoa. E serve como uma ferramenta, né, um instrumento de ajuda para aquele que muitas vezes não sabe o que tem,
né? Ou muitas vezes para aquele que se constrange em falar. Então a gente usa essas duas, né? Esses dois lados da halitose, que constrange a pessoa que fala e constrange a pessoa que recebe a questão do hálito. Agora, doutora, o que é esse hálito alterado? O que leva a pessoa a ter um mau hálito? É questão só de higienização ou pode ter algo mais? A halitose, diz que 90% quando se tem halitose, o paciente, a pessoa, é portadora, é em boca, cavidade bucal, então 93%. Os outros 8% se dividem de forma muito fatorial. O que pode ser aumentado, a pessoa precisa se hidratar bastante, porque o desequilíbrio que faz quando a gente não tem saliva, não produz saliva, faz com que possa vir a ter a halitose. E a água ela é fundamental nesse meio salivar. Outra coisa também, o jejum prolongado, né, também pode provocar halitose. Então, tomar cuidado com esses jejum intermitente, né? Você tem que tomar cuidado para que a pessoa faria muito jejum e ela não tem uma interação diária. Pacientes que têm já alguma comorbidade, alguma doença instalada, por exemplo, diabetes, né, tem uma tendência, uma propensão maior a ter halitose. Enfim, não é só a cavidade oral, mas na maioria das vezes o problema está dentro da cavidade oral. Tanto que antigamente se falava muito em ir para um gastro, não que gastro aí não seja interessante, sempre a gente tem algum questionamento sistêmico no corpo, mas se falava muito de estômago, vou procurar um gastro por conta disso. Isso se quebrou, né? Caiu por terra. Então a gente sabe que a maioria das vezes a halitose está associada à nossa cavidade bucal, a gases, que a gente vai falando, eles vão saindo a base de enxofre, que provoca um constrangimento da pessoa que está do outro lado, que percebe a hálito alterado da pessoa e tende então a desviar, a sair, né? Enfim. Então existe assim, a halitose, normalmente a gente fala que ela é multifatorial, mas na maioria das vezes consegue, o dentista capacitado, ele consegue Então o ideal é que muitas vezes a pessoa, talvez até que tenha, ela mesmo até nem perceba, tá? Então existe alguma forma ou uma orientação que possa ser dada, que o ideal é procurar um órgão profissional, de preferência, né, o dentista, enfim, e aí ele vai fazer com certeza todas as orientações e encaminhamento. Mas como é que de repente você começa a perceber isso e o que você pode aí fazer para identificar? Veja, são dois processos, Mari. Um é aquele que não sabe o que tem e alguém se constrange em falar. Mas esse, certamente, alguém da família, em algum momento acaba falando. Percebe 1, 2, 3, 4, 5, aquilo que sendo recorrente, a pessoa acaba falando. Né? Por quê? Porque ninguém quer, a gente tem amor à pessoa, né? E a gente não quer que vá para a rua se constranger com pessoas desconhecidas. Então a gente imagina que a pessoa vá, a algum momento alguém vai falar. Mas às vezes também acontece que a pessoa fica sozinha, né? Morar sozinha, solteiro, não ter esse alguém. Então, essa campanha hoje traz essa ajuda. Né? Agora, existe também, Mari, aqueles que acham que não tem. Que tem outros sintomas em volta. Às vezes, quando a gente chega, a pessoa chega só que hoje. Doutora, eu sinto gosto de mim, ou eu sinto que está saindo uma coisa por trás, aqui na garganta. Então a gente acaba confundindo se é realmente a halitose ou se é algum outro distúrbio que está acontecendo dentro da boca, tem milhares. Só que o que acontece, a pessoa se apega à halitose, quando ela se apega à halitose, é o que constrange. Se é o que constrange, claro que eu vou pensar logo se eu estou sentindo. Magna também está sentindo, é mais ou menos isso que as pessoas pensam. E, na verdade, aquilo que você está sentindo, muitas vezes só você está sentindo, porque não é cheiro. Então, se eu estou falando aqui e o meu hálito não está alterado, você não consegue perceber, não tem nada.
Mas se eu estou sentindo, por exemplo, um gosto ruim na minha boca, quem vai sentir? Sou eu. Então as pessoas muitas vezes se confundem com isso e levam a lipose para si, sabe? Assim, dizendo, eu tenho, eu não sei o que eu faço. E aí a gente precisa quebrar isso aí, que se torna algo assim, a pessoa fica com isso muitas vezes na cabeça, sabe? Algo até psicológico. E aí afetando com certeza até a vida social, né, dessa pessoa, seus relacionamentos, né, no trabalho, no ambiente. Então veja como isso é sério, como é importante você buscar a ajuda de um profissional e tirar todas as suas dúvidas. Doutora, a campanha é uma campanha nacional, então eu queria que só reforçasse aí como as pessoas podem também buscar essas informações, né, normalmente, também no site e tal, e fazer suas redes sociais também. Bom, a campanha inicia agora, então ela tem normalmente um mês, até dia 22 de outubro, né, quando a gente finaliza a campanha, mas isso não quer dizer que acabou a campanha, acabou nessa prática de ajudar as pessoas da lipose, é só uma forma de reforçar a campanha. Para entrar em contato com a Associação Brasileira de Halipose, vai fazer www.abha.org.br e lá você pode, então, até você mesmo que acha que tem, pode conversar com alguém lá para direcionar o profissional capacitado. E querendo entrar diretamente em contato comigo, minha rede social é a doutora Cíntia Couto. Muito obrigada, doutora Cíntia, nossa convidada aqui no Viva Bem, fazendo esse alerta importante. Nós falamos sobre a lipose ou o mal humano. Até o nosso próximo encontro. Então estamos aqui de volta para iniciarmos esse papo aqui. Meu caro Marcolino, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Sempre bom retornar aos estudos da FANFILME e falar com você. É sempre motivo de alegria, como você falou. Eu sempre saio melhor quando venho aqui. Diz uma coisa, essa campanha ela iniciou e nós já batemos um papo sobre isso aqui em um determinado momento que você aqui trouxe conosco. Essa campanha ela começou com a expectativa de que seria a campanha da inteligência artificial, do impacto das tecnologias na definição do voto do eleitor. Exato. Está da forma como você esperava ou o fato de termos da sociedade ter criado a expectativa de que algo diferente aconteceria amenizou o uso negativo, digamos assim, das tecnologias? Na superfície, graças ao TSE, não estamos vendo aquela hecatombe que imaginávamos. Como assim? A normativa do Tribunal Superior Eleitoral no início do ano, quando proibiu o uso de deepfake de vídeo. Joey, o que é uma deepfake de vídeo? É eu pegar a imagem do Narciso e fazer um vídeo com a cara dele, os gestos, e você não saber a diferença, se aquele vídeo é real ou se foi feito de forma sintética. Foi proibido. Foi proibido o chatbot, que simule o candidato, ou seja, você entrar na rede social ou receber no WhatsApp um vídeo ou um robô que simula que é o candidato. Também foi proibido. Além disso, além de ser proibido, deixou claro que multa, perda no mandato, impugnação. Então isso freou. Você perceba que no país existe pouco uso de inteligência artificial, até de forma criativa. Por exemplo, para ilustrar algo no programa eleitoral que é permitido desde que você sinalize que o produto é inteligência artificial. Exatamente, tanto nas redes sociais quanto... A galera não está lançando mão. Por quê? Com receio da interpretação sobre isso. Entretanto, eu estava falando para você antes da gente entrar no ar, o uso da inteligência artificial para clonagem de voz, trucagem de imagens, está rolando solto no submundo. Que submundo é esse? Grupos de WhatsApp, disparos em massa. Só que veja, nós não estamos vivendo, ainda bem, na realidade daquele filme, me perdoe o inglês, Minority Report, onde era possível antecipar, né, o crime. Não, a justiça precisa ser provocada. Então eu digo isso porque eu tenho recebido diversas denúncias, ou não vou dizer nem denúncias, mas pedidos de avaliação. Joey, esse áudio aqui eu tô achando que foi clonado. Ou então esse aqui foi. Como é que a gente detecta? O que é que a gente faz? E eu sempre digo o seguinte, olha, existem ferramentas, infelizmente, poucas públicas, poucas gratuitas,
que identificam na hora se aquele áudio tem algum aspecto sintético, que houve uma trucagem. Tem. Mas o tempo até... Você percebe? Depois que o mal feito foi feito, então. Então, na verdade, quando falam isso, eu digo logo o seguinte: gestão de crise. Você duvida que... Ou você percebe que o adversário utilizou a sua voz para dizer outra coisa, entra ao vivo. Já dispare, já mobilize a sua militância, suas lideranças para desfazer aquele mal feito. Por quê? Tudo muito acelerado hoje em dia, né? Então, se aquele áudio adulterado, aquela imagem, aquela fake news, ela permanece durante um determinado tempo, ela se torna o quê? Verdade. Mesmo sem ser. É aquela velha máxima de sempre. A velha máxima que... Né? Agora, você acha, e isso eu pergunto porque eu costumo dizer assim às vezes, parece que a inteligência me falta em alguns momentos, quando eu vejo alguns materiais desse submundo. Porque quando você para assim e analisa, eu digo, será que as pessoas são impactadas realmente a definirem? São, porque fake news tem menos a ver com mentira e mais a ver com confirmação de viés. Ah, bom... Perfeito. Então explica pra gente isso. É diferente. Porque talvez seja o fato de ter o conhecimento sobre determinadas histórias. Perfeito. Faz você fazer uma análise crítica daquilo. Para pessoas que... Mas veja, eu me considero uma pessoa letrada, que tem acesso à tecnologia, que estuda sobre isso. Eu já recebi uma mensagem no celular, um SMS, e coloquei a senha do meu banco, achando que tinha ganhado pontos no... Caraca! Já. Dependendo de como vem modelado... Você cai. Mas, para além disso, como eu falei, existem diversos estudos que comprovam a fake news não tem a ver com a mentira, não tem a ver com essa dúvida. Nossa, será que esse candidato realmente falou isso? Se eu odeio, se eu estou sendo bombardeado há semanas... e aí eu não sei se você vai puxar isso, mas eu quero falar especificamente sobre um caso sui generis que estamos vivendo no país. Quem acompanha o noticiário São Paulo... O método que o rapaz lá do chapéu utiliza, do boné utiliza em São Paulo... Ele criou uma tese, né? Que, tem, alguns colunistas têm chamado de método Marçal. Não é dele. eu quero de imediato já dizer isso, não é dele. Por que eu estou falando isso? Porque eu até salvei recentemente... O seguinte, esse método Pablo Marçal, que as pessoas chamam, na verdade, ele é algo, para variar, importado, né? Existe um influência estadunidense, masculinista, já ouviu falar nesse termo? Não. Masculinista, são homens que pregam a ideia de um retorno a um ideário masculino onde nós tínhamos a prerrogativa das coisas, entendeu? Onde as mulheres tinham o seu espaço, o seu lugar. E aí, basicamente, o seguinte... É o contraponto da desconstrução. Exato. Porque hoje em dia muitos homens na faixa dos seus 30 anos, até mais jovens, estão meio perdidos, né? Com essa questão de a economia tá ruim, então o que é o meu papel de provedor está em xeque. O que é ser homem hoje em dia? E muitos entram em crise, aí vem esses discursos fáceis dessa galera red pill, né, que chama, né? Que diz, não, o problema não está em você tentar se entender. O problema é o outro, o problema são as mulheres que estão querendo direito demais, o problema são os gays, entendeu? Mas veja, basicamente ele diz o seguinte, são 4... Ele está aplicando 4... uma estratégia de 4 pontos. Primeiro, destruir a credibilidade para destruir a mensagem. Esse é o primeiro de tudo. Então veja, quando eu falo que, Narciso, imagine você estar lá no debate da FAM, que você mediou muito bem, e um candidato aqui de Aracaju chega para o outro e diz, não, mas ela pega, ela cheira... Cocaína. Quando eu faço isso, e aí veja, em tese, no Estado Democrático de Direito, o ônus da prova é de quem acusa, né? Sim. Só que se você fica repetindo isso, e o outro diz, não, nada a ver, você ataca a credibilidade. Se você não é uma pessoa que tem credibilidade, não importa o que você fale. Não importa. Então, por exemplo, aqui em Aracaju nós temos isso. Por vezes, atacam a imagem da candidata que está em primeiro lugar nas pesquisas pelas pessoas com quem ela está andando, está ao redor. Descredibiliza a mensagem dela por isso. É o primeiro ponto, você destrói Segundo, a estratégia do inimigo comum.
todos são comunistas. Todos. Olha, todos que estão aí fazem parte do sistemão. Entendeu? E eu sou contra o sistema. Pegando o outro contraponto Exatamente, agora. Exato. É o nós contra eles, a estratégia do muro. Entende? É o povo que quer. Canais de comunicações rápidos e eficientes. Aqui em Aracaju quase não se vê isso. Como assim? Tivemos um debate do Vetalá, tivemos um debate da FAM, a quantidade de cortes em tempo real era ridículo. E depois, pouquíssimo utilizada essa ferramenta, que é você pegar ganchos, entendeu? Liberar em vídeos curtíssimos para serem disparados. Só que veja, em São Paulo, o Marçal, ele vai para o debate já roteirizado do que ele vai fazer. Inclusive, ele confessa isso numa entrevista você assistiu a entrevista Com dele na TV certeza. Cultura? Ele confessa isso claramente. Né? E que faz. Há uma jornalista que pergunta para ele, você está na eleição da principal cidade de São Paulo, e a impressão que a gente tem é que você vai para os debates para fazer corte. Aí ele, deixa eu te explicar uma coisa. Ele faz o corte. Já faz. Porque, na verdade, veja, a candidatura Impressionante. do Pablo Marçal não é uma candidatura política. A perspectiva não é ser prefeito de São Paulo. É uma grande estratégia de lançamento de produto. E o produto é ele. Pense comigo. Se numa campanha política, é óbvio, você não tem como agradar todo mundo. Então, eu preciso o quê? Aumentar ao máximo a minha base, mais pessoas gostem de mim. Entretanto, se eu tenho 50 milhões que gostam e 20 que não gostam, eu tenho um problema na campanha, porque eu fico num teto. No digital isso não é um problema. Se tem 50 milhões de pessoas que me odeiam na internet, mas 20 me amam, e eu vendo um produto de R$1 para 20 milhões de pessoas, 20 milhões. Eu sou milionário. É uma grande estratégia de lançamento. O que eu vejo com preocupação é o seguinte... vejo isso em fóruns, vejo isso em grupos de WhatsApp que eu estou de marketing político, vejo em conversa, todo lugar que eu chego, você viu, Marçal Brebrá, é as pessoas acharem que esse método é o que deve ser feito a partir de agora. Tomar ele como um case. A última estratégia que eu não falei ali é a seguinte, ele diz, não existe publicidade ruim. Se não existe publicidade ruim, Narciso, ética, respeito pelo outro, o mínimo que... O que é que gera credibilidade no ambiente político? É você dar uma palavra, cumpri-la, não é isso? Minimamente, você cumprir alguns requisitos de postura, só que, e aí é uma parte que eu amo, quando a gente fala de semiótica, ou seja, estudo da imagem enquanto discurso, faz muito mais sentido o que o Marçal diz, do que, por exemplo, a Emília diz aqui quando ela diz que é contra o sistema. Marçal, ele é, de fato, um outsider. É um cara que vem da iniciativa privada, nunca foi político. É um cara que ele diz, eu quero destruir o sistema, e ele não diz isso apenas de boca. E ele acaba sendo um personagem que encaixa perfeitamente o modelo que ele traz com o espírito do nosso tempo. Que espírito é esse? Veja, nós vivemos desde 2013 uma avalanche absurda nos meios tradicionais de comunicação, que reforçam esse sentimento de antipolítica, de que o cara ser político é ruim, mesclado com esse ideário já ultrapassado neoliberal de que não, nós devemos sempre eleger gestores, porque políticos não sabem o que fazer com a coisa pública. Esse caldo de cultura gera um momento de desesperança, aonde, por incrível que pareça, quem hoje domina o discurso de revolucionar as coisas, de quebrar com um sistema que de fato não nos atende, não atende os trabalhadores, não atende os empresários, é a extrema-direita. Enquanto que para a esquerda ficou o papel ingrato de defender as instituições, de defender o que aí está. Olha que loucura, que como diz um podcast que eu escuto bastante, o Medo e Delírio em Brasília, ele diz, que quadra miserável da história. E eu venho para Aracaju. Aracaju, nós temos a gestão de Edivaldo que, obviamente, como toda gestão que está há muito tempo, tem esse desgaste, é natural, e as pessoas entenderam que Emília, e por um trabalho de mais de 2 anos, representa a oposição, e faz sentido. Apesar de que o discurso de contra o sistemão, eu vejo, sabe o que muito? Todas as campanhas, posso dizer com tranquilidade, Luiz, Candice, Niuli, Luiz, todas as campanhas
políticas em Aracaju são discurso e estética importados. Importados. Nada de novo? Nada de novo e nada original. Joy, mas a gente tem que buscar essa originalidade minimamente no jeito de falar, minimamente nos signos, entende? Que você olhe e diga, isso me representa. Isso me representa. Então você acha que é mais do que uma renovação geracional de atores na cena política aqui de Aracaju, porque nós estamos em um pleito em que você não tem um Jackson Barreto influindo como anos atrás, você não tem um padrinho político definidor forte, você tem bons apoiadores, mas aquele cara, botei o poste se elegeu. Exato. Ou até de nomes que passaram nos pleitos anteriores, como Valadares Filho, que já não é mais protagonista nessa. Então você acha que é mais do que isso? Mais do que isso. Vivemos uma crise. E o que é uma crise? Quando é que uma crise se instala? Quando o velho não morre e o novo não consegue nascer. Então nós temos uma crise. Veja, o candidato que, infelizmente, mas que tem a árdua tarefa de dizer, não, precisamos defender essa gestão que fez a Aracaju avançar assim, assado, ainda é muito desconhecido da população. E por ter principalmente um perfil técnico. É muito bom tecnicamente. Se eu chegar aqui agora, o Luiz vai dizer com tranquilidade o nome de ruas do Recanto da Paz. Emília, vereadora, ela da promotoria, não é isso? Defensoria. Se juntou com o Ricardo Marques, fez um papel muito importante na vereança, sempre com essa perspectiva de oposição. Mas veja, o que há, de novo, o que há nas campanhas, nos agentes políticos que falou, que faça com que as pessoas digam, caramba, eu consigo olhar para ele e visualizar a Aracaju que ele está defendendo. Porque esse é um grande desafio de quem trabalha com marketing político. É fazer com que, desde a escolha da cor do candidato, falando de signos, ao que ele fala, as pessoas consigam enxergar, quase tocar o tipo de projeto que ele está vendendo ou que ele está convidando a população a ingressar. Então, por exemplo, qual é Aracaju de Emília? É Maceió, que está numa pujança, no mesmo momento em que vive o maior desastre ambiental urbano do planeta, que é o caso da Braskem, entende? É Salvador, que está indo agora para a gestão de Bruno e possivelmente vai... Mais uma, possivelmente, num modelo de desenvolvimentista, que também pautado no concreto, etc. Qual é? Que cidade é essa? Não, a gente não consegue ver. E isso tem muita relação, no meu ponto de vista, com a forma como é colocado. Porque, veja, voltando para a questão da estratégia do inimigo comum, eu vendo menos a esperança, porque... Infelizmente, vivemos um tempo onde o que se monetiza, o que dá dinheiro, o que move paixões, é o ódio. Essa rede em que nós estamos agora, estamos falando numa rede onde o que vai fazer esse conteúdo, esse vídeo aqui, ter mais engajamento, chegar a mais pessoas, é se o pau quebrar aqui nos comentários ou pequenos pedaços disso que eu estou falando forem colocados em outras redes sociais e as pessoas falarem sobre isso. Mas o que é que move? É o ódio. É dizer que é o contrário, entendeu? Então, se o que move é o medo de continuar como está, se o que move é o ódio de, olha, tá vendo aí? Não importa o que ele diga, ele é comunista. E só tem coisa ruim. O que é que se produz? O que é que nasce do ódio? Barbárie. Barbárie. A política é o único lugar onde nós conseguimos resolver nossos problemas coletivos. Fora da política é barbárie. É a ideia de que alguém vai nos salvar. E ninguém vai vir nos salvar. Essa ideia de salvador da pátria permeou a eleição de 2018 no Brasil. E a gente tem, às vezes, por estarmos fora da eleição em mais de 5 mil municípios, né, no Brasil, como a gente está fora da maioria desses, você só acompanha, digamos assim, só vivencia uma, que é do município que você vive, às vezes você tem a noção de que isso não está valendo. Sim. Mas cada realidade é uma realidade, cada município é um município. Sim. Em Aracaju a gente não tem isso. Não, porque, veja, a gestão do Edivaldo não foi um desastre. Perfeito.
Então, vai salvar o quê? Inclusive, o marketing de Andra compreendeu isso muito bem. Agora, e sempre moderou nisso, né? Deixa eu pegar um contraponto. Como é, então, que... como é que você enquanto comunicador, como é que você explica o fato de Edivaldo ter uma boa gestão, muito bem avaliado, mas o candidato dele não consegue ser, por exemplo, não começou como o primeiro, e a oposição é quem é a primeira colocada? Porque durante todos esses anos houve uma dificuldade muito grande de vincular os avanços de Aracaju a Edivaldo. Percebe? As pessoas sabem que Aracaju é bem cuidada. Basta você... Vai em Recife. Entende o que eu quero dizer? É João Campos. Mas veja, você chega lá e a sensação que nós temos em Aracaju, de uma cidade limpa, organizada, nós não temos em Recife. Aí você vê João Campos, 80% de aprovação. Entende? Só que a gente só vê, né, o que é mudar. A gente não vive a cidade. A gente vive a cidade aqui, vive Aracaju. Quem passa por fora de Recife já percebe isso claramente. Se conseguir, né? Porque quando chega em Jafota, tá uma desgraça para atravessar. Mas vincular, então... Edivaldo, vamos lá, Edivaldo nunca teve o perfil de Marcelo Deda, de ser aquele cara que vai pegar o microfone e você vai assistir com o olho brilhando um discurso dele. Ótimo gestor, no sentido de, olha, nós precisamos de organizar as contas. E ele foi indo para esse caminho mais tecnocrata, mais o cara... Você vê, quando ele anuncia uma obra, ele fala muito dos valores investidos na obra. E nós que trabalhamos com marketing político, com comunicação, compreendemos que a melhor forma de você vincular, falar sobre uma obra, deveria ser você vincular ao benefício que a obra traz. Não é o asfalto que chegou, é a pessoa não ter mais que ficar tossindo porque tem poeira na porta de casa. A dignidade. É um ajuste. Então veja, quando vem dizer, olha, Luiz, primeiro, a pré-campanha com a questão do Luiz é nós, e apresentá-lo como alguém que, pô, ele, um dia desse, o Marcos soltou um vídeo maravilhoso, ele dentro do local de gravação, comentando o dia que ele entrou no ônibus. Na Insurb, no carro do lixo. Ele estava no carro de lixo. É isso. Alguém que, esse cara, pô, ele mão na massa, porque, veja, as pessoas acham que um prefeito é um grande zelador, e não é. A gente vota, a gente não vota nem, às vezes nem no prefeito, vota na ideia que ele representa. É um cara que, pô, chegou para resolver, vai resolver minhas questões, beleza, mas além disso ele precisa, o voto ele não é racional. O voto não é racional. As pessoas são movidas pela emoção. E como é que emociona? Como é que toca? Então, eu explico ou compreendo essa divergência entre uma gestão bem avaliada, porque o gestor não é bem avaliado. Entende? Ou não foi vinculado isso. As pessoas dizem, não, é ele. E além disso, isso que você falou. Ele não é um grande cacique político que diga, vai ser esse e acabou-se. E ainda teve a questão do racha, né? Em Andra, o mesmo grupamento que entendeu o seguinte, peraí, eu não sou oposição. Eu não posso dizer que está tudo horrível e que Aracaju tem que ser uma nova Aracaju, como diz Emílio. Não posso dizer isso. Eu posso dizer o seguinte, eu quero avançar, mas é muito mais difícil. Veja, eu faço a comunicação de algumas prefeituras do interior, aqui de Sergipe e fora do estado. E a maior dificuldade é da base aliada, os vereadores, saberem fazer política. Como assim? O cara chega, recebe uma denúncia, olha, a rua aqui está esburacada. Aí ele, ao invés de fazer o seguinte, peraí, eu sou da base aliada, eu tenho um contato direto com o secretário de obras, eu tenho um contato direto com o prefeito, eu vou ligar para ele agora, amanhã isso aqui vai ser resolvido. E quando for resolvido, ele dizer, tá vendo aí que vale a pena continuar com essa gestão, porque ela tende a ser que ela... Não, o cara puxa o telefone e faz um vídeo dizendo, que absurdo, aqui, assim. Aí o prefeito diz, amigo, o que está acontecendo? É muito mais difícil vender o seguinte, Aracaju está bem e vai avançar. Entendeu? É muito mais difícil. E as pessoas estão putas, as pessoas estão chateadas. Então, às vezes, quando vem de, olha, é um absurdo, tem que mudar, assim, assado, veja uma coisa, no início da campanha, meios de comunicação, formadores de opinião, questionavam muito a Emília sobre o quê? Propostas. Ela era uma arauta do fim do mundo, né? Tudo é ruim, nada presta. Ela começou a falar, IPTU, foi a Maceió, Narciso. É com muita dor no coração que eu digo isso, mas me parece que as pessoas não querem saber de propostas. Por isso que os debates e esse modelo de debate está em crise. Onde um vai e pergunta para o outro. Quando a ideia é o corte, quando a ideia é colocar o adversário numa saia justa, a cidade fica em segundo plano.
Entende o que eu quero dizer? Perfeito. Então, talvez um modelo de debate onde, ao invés de eles terem que se degladiar perguntas de jornalistas, perguntas das pessoas sobre aquele tema, e você coloca o seguinte, o tema é esse, digam suas ideias. E vão ter ideias contrastantes. Entendeu? E as pessoas, a solução desse daqui para o transporte público é um busão 0800. A daquela dali é a tarifa zero. Qual a diferença desses dois? A outra diz que o ônibus você pode usar de graça por 3 horas. Eu consigo visualizar e compreendi. Do contrário, honestamente, hoje, não nos serve. Porque, como eu falei, as pessoas não querem as pessoas querem o seguinte, do meu ponto de vista. Os serviços públicos funcionem minimamente, mas as pessoas querem ter orgulho do lugar onde elas vivem. E orgulho é algo essencialmente intangível. É um conjunto de... Então isso passa por discurso, isso passa por iniciativas inovadoras, entende? Então Aracaju, a grande inovação é o quê? São pontes. A grande inovação é o quê? Canal. Que inovação é essa? Eu lembro da época de 2012, o debate era se era VLT, VLC. Lembra disso? Sim. E não foi para lugar nenhum. Rios. A ciclovia que ia passar no Rio Sergipe. Mas, por exemplo, ninguém... Os estacionamentos ninguém fala, ninguém fala da gente, todo mundo, ninguém fala de usar os rios para a gente poder se locomover, não existe. Sim. Ninguém fala, todo mundo quer revitalizar o centro. Eu recordo, você trazendo esse debate de que as pessoas não se preocupam com proposta, eu recordo que teve um candidato que foi visionário no sentido de propor a ponte Aracaju-Barra e foi totalmente descredibilizado na campanha que ele disputou, que foi o Ricardo Leite. Sim. Saía de ônibus por ônibus dizendo isso, que ia construir a ponte Aracaju-Barra. João Alves captou aquela ideia e, quando pôde, construiu essa como ponte. Almeida Lima, quando disse que ia botar um ar-condicionado no centro. Perfeito. Lembra disso? Porém veja, Rubem Alves. Aliás, sobre Almeida Lima, meu amigo, eu vou lhe mostrar em off daqui a pouco. O quê? O triste fim. Viu? Dores? É. Tá complicado, né? Triste fim. Meu pai é candidato a vereador em Dores. Segunda-feira, inclusive, eu vou botar no ar esse vídeo dele. Meu Deus amigo. do céu. O Robin. Meu pai é o Robin, candidato a vereador em Dores. Mas veja, Rubem Alves, e aí você que está nos assistindo, por favor, depois pesquise. É um educador brasileiro. Eu digo com tranquilidade que ajudou a formar minha personalidade. Na época que eu ia na escola técnica, na biblioteca, li os livros dele, livrinhos assim. Rubem Alves falava que política é, acima de tudo, construção de sonhos. Um político é um artífice do sonho. Então, como eu falei, a gente vive uma quadra tão miserável da história em que os políticos se afiam muito no debate, no discurso, sempre pelo viés da destruição. Ou se o outro fizer vai ser ruim. E não se constrói sonhos. Quando digo sonhos é no sentido seguinte, de novo eu volto. Qual é Aracaju de 2025 a 2029? É uma cidade pungente em que sentido? De que a gente, de fato, resolveu despoluir o Rio Sergipe? De que a gente... As canais aqui, a gente está aqui no fundo, a 13 de julho, né? Sim. Vai acabar aquela fedentina? É uma cidade que, de fato, vai interligar uma cidade desse tamanico, vai interligar ela com ciclovia, só que vai ser segura para isso. Entende? É uma cidade que, como você falou, estacionamentos verticais. Quando? O futuro nunca chega. Agora, Joey, nós já conversamos aqui no início, você já explicou sua opinião com relação à questão da inteligência artificial e a importância que teve a intervenção do TSE, né, com todas com a normativa. Com os bloqueios que foram colocados. E a gente percebe que não tem campanha se arriscando em ultrapassar esse limite, até porque os próprios ministros têm dito que isso será toda transgressão será punida com muita rigidez. Exato. Já trouxe também a informação de que nem positivamente conseguiram construir um pouco essa questão do uso da inteligência artificial. Aí eu lhe pergunto, tem alguma campanha, não só na capital, mas em Sergipe, que você tenha olhado assim, fez algo de diferente do que está fora do contexto? Ou não? Não. Do que você acompanha? Fora não. Não precisa ser tão exigente. Mas que compreendeu o seguinte. Compreendeu que rede social é um espaço de relacionamento, de conversa, que tem sua linguagem própria. Veja, aqui
nós estamos numa rede social, falando agora, que é o YouTube, numa plataforma de comunicação, Sim. emulando televisão. Perfeito. Sentados, uma câmera, não é isso? Perfeito. Emula a televisão. Quem compreendeu que vídeos curtos, verticais, memes, trends, legendas que saltam na tela, Juca em Laranjeiras. Perfeito. Juca em Laranjeiras. Compreendeu. E, obviamente, eu vou puxar um pouco a minha sardinha. Carira, onde eu estou fazendo lá também, Diogo Machado, que é um agente político conhecido por ser sério a ponto dele estar aqui falando com você achar que ele está com raiva, mas ele só está na dele, e que depois de 4 anos conseguiu se dar essa... É isso, adaptar o discurso, a linguagem ao ambiente. Estamos conseguindo isso lá, a campanha está bonita, as pessoas estão percebendo isso. Mas Juca, e já vem fazendo isso desde a gestão, o que está lançando mão assim de um jeito muito inteligente, e como eu falei, nada inovador. Se você quiser assim, Joey, sugira para as pessoas que, sei lá, quem trabalha com comunicação, quem gosta disso, qual uma campanha que vale a pena observar? Alisson, com 2 L's e um Y, prefeito de Mossoró, que vai para a reeleição. Ele tem um engajamento maior do que o de João Campos. Para você ter uma ideia. João Campos e o Topázio Neto de Florianópolis. É assustador. Alisson Bezerra? Alisson Bezerra. Mas ele tem uma coisa que aí eu vou dizer... 270 mil seguidores. Não, mas principalmente engajamento nas publicações. Veja só, numa campanha política, o que nós fazemos é o seguinte, nós contamos uma história, certo? O que é que os gringos falam? É o tal do storytelling. Nós contamos uma história. Então, por exemplo, a gente chega aqui e diz, vamos alguns nossos candidatos, né? Quem é Luiz? Eu preciso contar essa história. Mas essa história começa eu apresentando a pessoa, dizendo seus predicados, valores, obviamente dizendo o que é que ela rejeita, né? E o que ela propõe. É uma história que você vai contando. E nessa história você traz prova social, ou seja, uma coisa só eu dizer aqui, não, é porque eu entendo de inteligência artificial, eu faço isso, faço aquilo. Outra coisa é você... Rapaz, compreende? Quando outra pessoa fala sobre você. Então você traz prova social, você mostra os deslizes do adversário, você apresenta... É uma história. Para mim, imagem, discurso, boa aplicação nas redes, Alisson Bezerra, no país. Bruno é legal também aqui em Salvador, porque campanhas em Salvador são sui generis, né? O jeito de falar, eles se apropriam bastante, não tem receio que eu vejo muito isso em muitos políticos daqui de Sergipe, o receio do meme. Sim. O receio de virar chacota. Compreende o que eu quero dizer? Fica travado. Muito. Aí trava qualquer tipo de inovação. Perfeito. Agora, não sei se você tem essa mesma impressão que eu tenho. Às vezes, quando eu vou para a rede social de alguns candidatos aqui, e você vai dar uma passada pela rede social de outros, você percebe que aqui a gente está sempre copiando. Se retroalimentando. Né? Saiu, sei lá, Bruno, entre uma carreata e outra, estava comendo um espetinho. Exato. Daqui a pouco você vê um candidato em Aracaju fazendo a mesma coisa. Exato. Sei lá em São Paulo, Boulos voltou a fazer uma coisa que ele fez na campanha de 2020, que deu muito certo, que foi o enfrentamento das pessoas. Conversar com as pessoas. Daqui a pouco você vai ver aqui em Aracaju, aqueles que estão sendo atacados em alguma coisa começaram a fazer isso também. Por que a gente não importa também? Nilly fez isso recentemente. Ela encontrou um cara na feira e ele perguntou sobre o busão 0800 e ela parou para explicar. A gente que trabalha na campanha, no marketing, é óbvio, veja, nós somos instigados diariamente a produzir conteúdo que reforce ou a imagem, ou que gere engajamento, ou que atraia pessoas, ou que converta para algum lugar. Pelo menos assim que eu trabalho. Os conteúdos que eu crio é nessa perspectiva, sobre essas bases. Ou eu vou reforçar a imagem do candidato, ou vou gerar engajamento naquela postagem. Que é engajamento, Joey? Comentário, salvamento, curtir, enfim. Ou eu atraio pessoas para o meu perfil. Qual é a função o que é que todo político busca? Alargar sua base, né? Conversar com mais pessoas. Ou converter. Quando eu falo converter, não é na perspectiva teológica, de conversão, de levar para um lugar seguro, levar para minha lista de transmissão, levar para o meu site, um lugar onde eu domino.
Rede social é uma peste. Se eu quiser saber agora a história de Luiz, de Ian, não sei o que lá, eu vou ter que rolar o feed para achar o vídeo onde se apresenta. No site tá lá, acabou-se. Então, nós somos instados a produzir conteúdo. E aí, eu vou dizer, com tranquilidade, a gente observa o que está sendo feito e tenta ver o que funciona aqui. O problema é que muita gente que trabalha nessa área só faz isso. E é aí onde você sente a falta do frescor. Porque, veja, a gente não usa aqui em Aracaju, eu até falei, meu filho tem 14 anos, e ele falou, pai, a gente não diz aqui, entre os amigos, que eu sou cria. Compreende? Essa também me deixou fora. Você entendeu o que eu quero dizer? É cria de Aracaju? Como assim? É importado. Perfeito. É nós, e eu tô sempre com a blusa de botão, assim, não é nós. Entende o que eu quero dizer? Então, não veja, casa. Não casa. A linguagem não casa com o personagem. Aí você vê o que é nosso. Mas isso tem a ver também com uma crise muito forte de identidade. E aí eu vou aí longe, que é a questão do seguinte, como é uma campanha publicitária sergipana? A gente encontra isso. Tem uma loja aqui vende material de construção para casa, etc., que compreendeu Pode dizer o nome. Posso falar? Pode. Apisolar. Apisolar, sensacional. Apisolar, e eu tenho amigos que fizeram parte desse projeto, e com muito orgulho, digo, ela compreendeu. Inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer um documentário para o Sindicato dos Corretores de Seguro daqui, e eu tive que entrevistar a Fefeu, Sim. que é um dos donos. E ele falou sobre a época do incêndio e tal, e ali ele me disse uma coisa que eu fiquei, caramba, a Pisolar vende mais do que o Ferreira Costa, tu acredita? E a questão de ser sergipano, porque eu já falei isso pro professor de Barbosa, já falei isso pro Márcio, se eu vou lá no material de construção e o saco de cimento custa R$20 aqui e custa R$20 no outro, por que eu escolho o primeiro? Mais perto? Sei lá, condições de pagamento? Ok, mas chega um momento em que quando essas condições materiais são iguais, outro argumento entra na questão. E aí ainda afunda nisso. Então veja, se eu tenho profissionais de marketing aqui, que talvez desconheçam a história de Sergipe, desconheçam sua cultura, desconheçam essa identidade que é muito difusa em Sergipe. Nós temos 2 dias para comemorar a sergipanidade, né? O 8 de julho e o 24 de outubro. Porque isso de ser sergipano é tão difuso, porque não é trabalhado, porque não é fortificado nas escolas, na cultura. Nós não temos uma Secretaria de Cultura do Estado. Entende? Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira abandonado praticamente. Então, quando isso não existe, quando você não sabe quem você é, você copia. Você tenta se associar a outro lugar. Para mim, é uma crise, percebe? É uma crise muito maior. Mas eu também entendo a galera que tá pegando coisa de fora, e eu faço isso também, porque, bicho, é muito louco. Você tem um programa eleitoral, mas a batalha ocorre principalmente nas redes sociais, uma disputa por atenção em um momento em que o grande ativo hoje, muita gente falava que não, o nosso principal ativo era o tempo, né? A coisa que nós temos hoje é a atenção. E vivemos, e aí você pode buscar vários autores que falam que vivemos uma época da distração. Sim. Tudo é fluido. Tudo é fluido. E eu estava ouvindo recentemente um podcast chamado Boa Noite Internet, com um rapaz chamado Miguel Alcoforato, que também tem um podcast chamado É Tudo Culpa da Cultura. E o nome do episódio era Estamos Viciados em Dopamina. Vivemos um momento dopaminérgico, é a geração dopamina. Teve a serotonina e a dopamina. Como assim, Joey? Você, com um pequeno gesto no telefone, você recebe um vídeo novo. Prazer. Prazer a partir de um gesto muito curto. E a gente vive com tanto... Veja, nós somos pessoas com mais de 30 anos, né? Quase uns 40. Eu quase 40, você não sei se já chegou lá. 43, aliás. 43. Nossa juventude tinha muito menos... incentivos, inputs, muito menos informação na nossa cabeça. Por quê? Eu até brinquei, falei pro meu filho um dia desse que eu entrava na internet e depois saía. Ele não consegue conceber esse conceito. Está sempre online. Sempre não tem direito ao tédio. Perfeito. Que nós tivemos. Então, o nosso cérebro está se adaptando para não enlouquecer. Ele não tem capacidade de processar tanta informação. Então, o que é que ele faz? Ele é o que
a galera que trabalhava na época do romantismo, no início do século, chamava de efeito blasé, comportamento blasé, que é o seguinte, você foca em uma coisa e o resto, tons de cinza e tal, para você poder não enlouquecer. E aí nessa brincadeira, o que acontece? Essa é aquela a distração. Essa é aquela hora do... Daria um tempinho mais. Daria pra gente conversar bem mais, mas já estamos com o tempo estourado. E aí eu lhe faço uma última pergunta. Tá. O início desse pleito em Aracaju, você acompanhou muito ele nos bastidores e atuando profissionalmente também, se discutia muito a questão de que era o pleito das mulheres. Perfeito. Falamos sobre pleito isso, das né? mulheres, das mulheres, das mulheres, das mulheres, das mulheres. E chegou o momento em que a gente está na linha, na reta final para a definição do voto. Isso. É o pleito das mulheres ou as pessoas estão discutindo a cidade? Ou não estão discutindo nada Eu ainda? quero falar isso. As pesquisas acabaram mostrando que o gênero não seria definitivo, não seria definidor. Pelo contrário, várias qualis, algumas que eu tive acesso, falavam de credibilidade, confiança. Ainda vivemos uma crise. Saímos da pandemia e ainda estamos em crise. O país, ok, a economia não está horrível, mas ainda é crise. Em épocas de crise, as pessoas não arriscam. Em épocas de crise, as pessoas não arriscam. Então, não está se discutindo a cidade. Faça um desafio, você que está nos assistindo. No ponto de ônibus, no seu trabalho, etc. Você ouve as pessoas conversando sobre algum projeto. Nossa, vão agora, né? Vai ter... Pronto, tarifa zero. Tarifa zero. E aí eu falo sobre essa pauta com carinho, porque fui um dos fundadores do Movimento Passe Livre aqui em Aracaju em 2006. Debati a tarifa zero desde essa época, inclusive num período em que a prefeitura era do PT e colocaram cachorros contra a gente em manifestações. Tarifa zero, as pessoas estão discutindo tarifa zero, a ideia de meu Deus, vou poder andar de graça. Eu falo discutindo mesmo, nem concordando. Como assim? Não está discutindo isso. Está se discutindo o que fazer com o centro da cidade? Não estamos discutindo isso. Está se discutindo o que fazer com a zona de expansão? Não. Então as pessoas não estão discutindo a cidade, as pessoas não estão preocupadas se vai ser uma mulher. Não, infelizmente. E estamos hoje 20 de setembro. 16 dias da campanha. Em tese, Narciso, todo mundo diria o quê? Não, tudo bem, as pessoas não estão preocupadas com a eleição, né? Vão se preocupar na reta final, né? Você vê isso. Última pesquisa, quantidade de indecisos. 40 e poucos %. Provavelmente nós repetiremos 2020, quando no segundo turno vai vencer os indecisos. De novo. Daria mais uma hora de debate sobre o porquê isso acontece. Então vai ficar, essa já fica como a primeira pauta para o nosso próximo encontro. Queridão, Enfim, obrigado por tudo. Cara, é sempre um prazer. Satisfação é minha. Vir para cá falar, ter essa oportunidade de falar sobre esses temas. Eu sinto, inclusive, que faltam mais espaços como esse para que a gente debata nossa vida, debata os caminhos, porque fica sempre, eu vejo muito em pequenos editoriais não assinados, em sites duvidosos, em Instagram noticiosos que ninguém sabe, e no fim parece um grande bang-bang, e você não consegue ter... É isso, uma crise de credibilidade, e você sabe como ninguém o quão difícil é se manter com credibilidade aqui no Estado, principalmente na comunicação. E ele saúdo por isso, por se manter firme e forte, apesar dos ventos, dos convites, das propostas que devem chegar até você. Obrigado a você pela sua companhia ao longo da semana. Segunda-feira estaremos de volta às 5h30 com o Jornal da Fã e às noites sempre aqui também com o Play Fã F1. Tenha um bom final de semana. Até segunda. Um abraço.